Boa tarde, você de casa que nos acompanha. Estamos no ar com mais uma edição do seu programa Povo de Deus. Você que nos acompanha agora ao vivo pela TV Guanaré. Hoje, em nossa programação, como de costume, você de casa vai poder acompanhar a Palavra de Deus. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Então, você já pode ir procurando na sua Bíblia, enquanto nós voltamos com o quadro da Palavra de Deus. Teremos também uma breve reflexão. E hoje, na ausência de Padre Ribamar, que é o apresentador aqui de nosso programa, nós iremos receber o Luiz Fernando, que irá conduzir todo o programa do Povo de Deus nesta tarde. E logo em nosso primeiro bloco, ainda no quadro Santo do Dia, nós vamos conhecer a história de São Sérgio. Então a gente convida você de casa a permanecer conosco e saber qual foi a contribuição desse santo para a história da Igreja Católica. E logo após os comerciais, no nosso quadro Igreja em Ação, a gente convida você a participar conosco de uma bela entrevista que irá acontecer aqui nos estúdios com o Padre Maurício de Matões. Ele irá falar um pouco sobre o sacramento, de forma específica sobre a nulidade do casamento. Então a gente convida você a participar conosco desse belo momento, de forma especial os casais. Então a gente convida você a participar, chame os seus amigos, para que possam também participar deste momento. E para finalizar, no nosso quadro central de notícias, hoje nós vamos ter duas matérias. Você vai poder acompanhar a programação do Festejo de São Francisco e também o boletim da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então a gente convida você a participar conosco e permanecer juntos até o final do programa. Fiquemos todos juntos e atentos agora, ouvindo a Palavra de Deus. Boa tarde a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Mais uma vez temos a oportunidade de acompanhar o programa Povo de Deus. E acolho você com alegria que nos assiste pela TV Guanaré, esse programa de evangelização que tem levado a palavra de Deus e informações sobre a igreja. E como é bom estarmos informados sobre os assuntos tão importantes da nossa igreja, do povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Eu acho que você já pegou a sua Bíblia. Se não pegou, possa buscá-la e abrir no evangelho de hoje, Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro e nem mesmo 2 túnicas. Qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí até que pedirdes que partires de novo. Todos aqueles que vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Essas são para nós palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, resgatemos a autoridade de Deus na nossa vida. O reino de Deus está no meio de nós. E por isso Jesus está nos convocando. E por que o Senhor me convoca, te convoca? Por que o Senhor nos convoca? Para nos dar poder e autoridade. Essas duas palavras hoje usadas no Evangelho, através de Jesus, nos confere
bênçãos divinas, que é a própria autoridade de Deus para administrarmos a fé, administrarmos os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje em dia, no mundo em que nós estamos vivendo, o mundo transformou num sentido mais perverso que elas possam traduzir. Para alguns, poder é mandar, poder é estar acima dos outros, é desmandar, é querer que as pessoas sejam sempre submissas a certas atitudes, a certos autoritarismos, e essa falta de cuidado com o poder que é conferido muitas vezes traz consigo desordens, traz consigo uma série de problemáticas, sobretudo no mundo de hoje. Para nós cristãos, esse poder e essa autoridade que Jesus nos dá é para anunciar a boa nova, é para ser algo que transforme a vida de muitas pessoas que precisam de nós. Jesus escolheu 12 no Evangelho. Jesus continua a nos chamar, continua a chamar eu e você para estarmos também anunciando essa boa nova. E na autoridade que vem de Jesus, pela graça do Espírito Santo, de podermos assim levar a cura, a libertação a tantas pessoas e de lembrar que o nosso papel de cristão não é somente levar e anunciar o Evangelho. São Francisco dizia que quando de fato formos pregar a palavra de Deus, se possível, utilize das palavras. É preciso que testemunhemos o Evangelho, que ao olhar para a palavra de Deus, busquemos colocá-la em prática. E na autoridade de Jesus também, não só anunciar, mas também denunciar. É papel nosso de cristão anunciar o Evangelho, mas denunciar as injustiças e tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana. É para isso que os discípulos foram enviados. Foi para isso que Jesus veio ao mundo e tão mal compreendido pelas pessoas que não olharam para Jesus como Messias e que olharam também para Jesus como uma ameaça ao poder. Por isso Jesus foi perseguido, por isso Jesus foi crucificado, por isso Jesus foi morto, porque anunciou a libertação do povo de Deus. E essa liberdade que o povo de Deus adquire com a crucificação de Jesus, é necessário que busquemos também para nós, de não nos acorrentarmos ao mundo, de não adequarmos a nossa vida ao mundo, mas buscar adequar a nossa vida à palavra de Deus, concretizar esse reino de Deus em nossa casa, em nossa família, em nossa sociedade, em nossas paróquias, em nossos grupos e movimentos, em nossos trabalhos, que aonde nós estivermos, esteja ali um anunciador da Boa Nova, esteja ali um discípulo missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim, amados irmãos e irmãs, possamos resgatar o verdadeiro poder e a verdadeira autoridade de Deus na nossa vida, mas sobretudo na vida de muitas pessoas necessitadas desse encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Temos percebido a crise que passa tantas famílias, tantos pais perdendo a autoridade sobre os seus próprios filhos, porque não exerce autoridade sobre si mesmo. A primeira autoridade que temos de exercer é sobre a nossa vida. Quantos pais perderam essa autoridade que precisa ser resgatada? O valor do Evangelho, a palavra de Deus precisa ser pregada em nossas casas, pelos pais para com seus filhos. Que possamos, amados irmãos e irmãs, nos deixar ser iluminados pela palavra de Deus e possamos deixar que, de fato, o reino de Deus aconteça em nossa vida, em nosso coração. Que possamos assim, amados irmãos e irmãs, olhando para essa palavra que somos chamados a anunciar o Evangelho e que primeiro nos sentir escolhidos, como aqueles 12 discípulos. Eu e você fomos escolhidos pelo batismo, enviados a ser esses promotores da justiça, da paz, do amor
para exercer sobre as pessoas a autoridade dada pelo próprio Deus. Que possamos administrar com alegria os dons e os bens que o Senhor nos deu, os talentos que Ele nos confere. Somos pecadores, sim, mas escolhidos e amados por Deus, em estado permanente de conversão, porque a conversão ela é um processo diário e de cada dia. O que eu preciso me converter para me tornar de fato um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que nos chama a atenção, o Evangelho de hoje, e que possamos cada vez mais corresponder a esse chamado. E de fato fazer aquilo que Jesus pede aos seus discípulos: não leveis nada pelo caminho. Não precisamos levar nada conosco. Somos muito apegados a bens materiais, a coisas materiais, e esquecemos a grandeza dos bens espirituais. Jesus está dizendo para nós: não leveis nada. E todos aqueles que vos acolherem, ali permanecei. E aqueles que não vos acolherem, sacudi até a poeira dos vossos pés. E assim, nessa instrução de Jesus para os discípulos, eles partiram e percorriam a povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. E é isso que precisamos fazer. A cada dia, por onde formos, por onde andarmos, e ali nos comportemos como discípulos, que anuncia, e ali é sinal de cura, é sinal de libertação, mas também é sinal de justiça, de paz e de fraternidade. Que o Espírito Santo nos ajude e nos ilumine para que assim possamos, de fato, em nossa vida, em nossa caminhada, exercer, resgatar essa autoridade de Jesus no meio de nós, concretizando o seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, nesse momento, depois da partilha da palavra, nós vamos acompanhar a história de São Sérgio. Os santos nos ensina que é possível viver a santidade em nossos tempos, na nossa simplicidade, na nossa forma de ser. Acompanhemos com fé e alegria e devoção o santo do dia. Hoje, dia 25 de setembro, dia de São Sérgio. Até a presente data não tivemos comemoração alguma de santos relacionados com a Rússia cristã, que teve séculos de história gloriosa. Reservamos, portanto, esse dia em que a liturgia não propõe memória alguma para comemorar um dos santos mais característicos do povo russo. São Sérgio pode, com toda a justiça, ser chamado o São Bento do monaquismo russo. Seu nome é ainda muito usado pelos monges e patriarcas da Igreja russa. O cristianismo penetrou em território russo por volta do século IX. Vladimiro foi o primeiro príncipe russo que se converteu ao cristianismo por volta do ano 1010. Os primeiros missionários foram monges de rito bizantino que do Mar Negro subiram pelos rios e levaram o evangelho até Kiev e depois a Moscou. Por isso, o cristianismo da Rússia esteve ligado mais ao Oriente do que a Roma, embora no fim do primeiro milênio também Santo Adalberto, com alguns monges beneditinos, tivessem penetrado em território russo provenientes da Alemanha. Grande impulso na evangelização foi dado pelo monge Sérgio no século XIV. Por meio de seus numerosos mosteiros,
centros irradiadores de cultura e de fé. Sérgio de Radonezki nasceu por volta do ano 1315. Foi educado nos princípios cristãos desde a primeira infância. Desde jovem queria tornar-se monge. Só o conseguiu, porém, depois da morte dos pais, aos 22 anos. Após breve experiência, não satisfeito com a espiritualidade monástica, então em decadência na Rússia, Sérgio, em companhia de seu irmão, iniciou a vida eremítica numa floresta virgem perto de Radonezki, construindo com as próprias mãos uma capela dedicada ao mistério da Santíssima Trindade. Devoção desconhecida na espiritualidade daquele povo. A companhia do irmão durou pouco tempo, pois não aguentou aquela vida de austeridade. Sérgio não desanimou. Ao contrário, enfrentou perigos e provações sem conta. A fama de sua santidade aos poucos atraiu-lhe numerosos discípulos, de tal maneira que se formou ao redor dele uma verdadeira comunidade de monges, que por sua vez evoluiu numa instituição monástica. O Mosteiro da Santíssima Trindade foi o centro do novo movimento religioso. Sérgio recebeu o sacerdócio a fim de melhor desempenhar sua função de mestre dos monges, cuja atividade se desenvolvia nos moldes dos mosteiros beneditinos com a regra fundamental: ora et labora, oração e trabalho. Nos mosteiros fundados por ele, vivia-se uma espiritualidade intensa, com a prática das virtudes da pobreza, mansidão e confiança na providência divina, projetando-se como a encarnação do ideal de perfeição do povo russo. Os mosteiros de São Sérgio, verdadeiros oásis de espiritualidade para as almas sedentas de Deus, transformaram-se em faróis de esperança na restauração da pátria após a catástrofe da invasão mongólica, em 1368. Por sua grandiosa obra, São Sérgio, no dizer de um grande escritor russo, foi o grande educador nacional do povo russo. Tinha o carisma especial de tocar os corações, servindo-se deste dom para desanuviar rivalidades entre príncipes. Faleceu quase octogenário aos 25 de setembro de 1392, no Mosteiro da Santíssima Trindade de Zelkorsk, que ainda hoje se apresenta como um imponente monumento histórico e que é um dos poucos lugares na Rússia que ficou aberto ao culto, mesmo no tempo da repressão comunista. Ó Deus, Pai misericordioso, eu te peço por todos aqueles que estão em situação de pecado ou se sentem fracassados em suas vidas, para que jamais desesperem da tua misericórdia. Amém. São Sérgio, rogai por nós. Que ensinamento belíssimo de São Sérgio, né? Ele diz: prefiro morrer que consentir o erro. Que possamos aprender com os santos e não ficar no romantismo de olhar para a vida do santo, achar bonito, mas de olhar para a vida do santo e querer imitar a vida do santo, que é uma imitação da vida do próprio Cristo. Deus precisa de homens e mulheres para o reino de Deus, para a santidade. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, teremos aqui no nosso estúdio do programa Povo de Deus, Padre Maurício, pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo, em Matões, que vai falar de um assunto muito importante para, assim, podermos aprofundar os nossos conhecimentos acerca do matrimônio, né? Sobretudo os casais de segunda união. Você não pode perder essa informação que o padre vai trazer para cada um de nós nesse dia. E também vamos conferir no próximo intervalo, Central de Notícias, um VT sobre o festejo de São Francisco, que se inicia hoje no Alto São Francisco. Aguarde, permaneça conosco.
Estamos de volta com o programa O Povo de Deus. E nesse momento, um momento especial, você não pode sair de frente da televisão para acompanhar essa entrevista maravilhosa com o Padre Maurício, pároco da paróquia do Divino Espírito Santo em Matões, né? Está aqui, ele vai se apresentar e que alegria, Padre, recebê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo à TV Guanaré, o programa Povo de Deus. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui para dar alguns esclarecimentos sobre o matrimônio e nulidade matrimonial. Então é com alegria que nós estamos aqui para dar essa contribuição à igreja, aos casais, principalmente os casais de segunda união. Padre Maurício, qual é a sua função, além de ser pároco, né, lá da paróquia Divino Espírito Santo, qual é a sua função na Diocese de Caxias? Como você falou, eu sou pároco há 5 anos em Matões, na paróquia Nossa Senhora da Conceição e Divino Espírito Santo. E pelas necessidades da igreja, o senhor bispo ainda, o bispo Dom Wilson, me convidou para ajudar na Câmara Eclesiástica da Diocese de Caxias. Então, eu, como juiz auditor, eu ajudo os casais que estão em segunda união para esclarecer alguns pontos, principalmente aqueles casamentos que fracassaram, para tentar reconhecer se há ou não nulidade matrimonial. A gente vai percebendo que na igreja há toda uma organização, né? Você falou de um tribunal eclesiástico, juiz auditor, né? Como é que funciona essa Câmara Eclesiástica? Qual é a função do juiz auditor? Na realidade, a nossa diocese, como todas as dioceses do Maranhão, dependem do Tribunal Eclesiástico em São Luís. É do Tribunal Eclesiástico que nós auxiliamos, de uma certa forma. E a função do juiz auditor é receber casais, pessoas que querem dar entrada na nulidade matrimonial. Nós recebemos, acolhemos o pedido dessas pessoas, levamos para o tribunal analisa esse pedido e, se houver indícios de nulidade matrimonial, nós nos aprofundamos na história daquela pessoa, ouvindo testemunhas que aquela pessoa indica, para de fato encontrar a nulidade matrimonial. É necessário estar bem claro, se houve um matrimônio, tem a máxima do Evangelho, que Deus uniu, o homem não separe. A análise do tribunal das câmaras eclesiásticas é justamente saber se houve falha naquele matrimônio. Há vários critérios para analisar se houve falhas naquele matrimônio. Vou dar um exemplo bem claro. Uma menina com 16 anos, casa, porque ficou grávida, o pai, a mãe obrigaram aquela menina a casar. Ela casou sem nenhum desejo do matrimônio. Ela não tinha plano na vida dela em casar, mas casou. Aquele matrimônio fracassou, não deu certo. Então, há indícios de nulidade. Um casamento desse, ele pode ser considerado nulo depois de várias análises. Quando a igreja fala de nulidade, nulo, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando qual o significado do nulo e da nulidade para a igreja. É bom deixar bem claro que não há separação na igreja. Como a pessoa casou no civil, foi lá, pediu divórcio, desquite, há uma separação. A nulidade é reconhecer algo que não existiu. Então, é reconhecer que aquele casamento nunca existiu, porque houve falhas graves quando casaram. Então, a nulidade é reconhecer algo que não existiu. Não é separar. A igreja não pode separar ninguém. Como eu disse antes, o que Deus uniu, o homem não separe. A igreja não separe. É muito importante a gente perceber a importância do sacramento. Em nenhum momento está sendo tirada a importância do matrimônio, nem aquilo que Deus deixou da questão da união. Mas, Padre Maurício, eu sou um casal de segunda união, o meu casamento fracassou, eu já estou em outro casamento, né? Para a igreja não é considerado, né, um matrimônio, e aí eu não posso comungar, e eu não posso exercer ministérios. O que eu preciso, assim, para poder
regularizar a minha situação com a igreja, dar entrada nesse processo de nulidade matrimonial? Todo casal que o seu casamento fracassou tem direito de pedir a nulidade matrimonial. Isso não quer dizer que todos serão reconhecidos nulos. Então, essa pessoa que se encontra nessa situação de segunda união, deseja de fato casar verdadeiramente com essa pessoa da segunda união, deve procurar a igreja. De modo especial, deve me procurar. Todas as quartas-feiras eu atendo no Palácio Episcopal na parte da manhã. Lá a gente conversa com a pessoa, escuta a história daquela pessoa, explica àquela pessoa como ela deve procurar, como deve fazer o pedido, o libelo, na realidade é chamado libelo, que é o requerimento. Ela faz o pedido e a gente começa a analisar. E se de fato a igreja reconhecer nulo, aquela pessoa vai ter todo o direito de casar verdadeiramente pela primeira vez, porque aquele primeiro casamento, ele não foi válido se foi de fato reconhecido nulo. Como é que eu posso considerar, Padre Maurício, que um casamento seja válido? O casamento válido, acima de tudo, é realizado no amor. É o casamento onde a pessoa se prepara para isso. É um sacramento. Como um pai e uma mãe levam seu filho para batizar na igreja, primeiro há uma preparação para os pais, para os padrinhos. É um sacramento. Você nunca pode batizar uma criança duas vezes. Eu não gosto do meu padrinho, da minha madrinha, eu quero me batizar de novo. Não, já houve um sacramento, não pode se desmanchar aquele sacramento. O casamento na igreja, como um sacramento, também é da mesma forma. A pessoa precisa de uma preparação, precisa com muita antecedência colocar os nomes na igreja. Ali o padre, o pároco daquela paróquia, vai indicar uma equipe responsável para preparar aquele casal para o verdadeiro sentido do matrimônio. Então, o matrimônio, acima de tudo, é realizado no amor, na liberdade. Ninguém casa coagido, nem pela família, nem pelo parceiro, pela parceira. O casamento é uma ação livre, é um sacramento de pura liberdade, baseado no amor, no querer estar com o outro, no zelo pelo outro, no respeito pelo outro. Não se casa de forma coagida. Casar de forma coagida já é um princípio de nulidade matrimonial. Padre Maurício, acredito que tem muitas pessoas nos assistindo, né? E talvez essa entrevista vai encher muitos corações de esperança, né? Que orientação mais seria importante dar a esses casais que nos assistem, ou as pessoas que nos assistem conhecem casais, que mensagem poderia ser deixada para essas pessoas? Essas pessoas que vivem em segunda união devem procurar a igreja para um esclarecimento, para estudar, para analisar a sua vida, como foi realizado essa união anterior que fracassou, que não deu certo. Então é necessária essa orientação da igreja e, como eu falei, às quarta-feiras eu estou sempre disponível na diocese, no Palácio Episcopal, para atender esses casais. Esse ato da igreja é um ato de misericórdia. A gente sabe que essas pessoas às vezes vivem sofrendo por não poder casar verdadeiramente como gostariam com essa pessoa que elas estão unidas na segunda união. Então, é preciso procurar a igreja, é preciso uma orientação e vai ser analisado caso por caso. Como eu falei, não são todos que é reconhecido nulo, mas há muitas pessoas que de fato é reconhecida a nulidade matrimonial. Então é necessário conversar, é necessário eu particularmente indicar a documentação necessária, como se deve fazer, como se deve proceder para dar início ao processo de nulidade matrimonial. Então não perca a esperança, procure, se oriente, vá lá no seu pároco, o seu pároco vai lhe encaminhar para conversar comigo, onde a gente dá todos os esclarecimentos necessários. Então, aproveite esse esclarecimento que a gente está dando hoje e, claro, que a gente pode se aprofundar quando você nos procurar no Palácio Episcopal. Padre, dentro da igreja, existe alguma pastoral que trabalha com os casais segunda união? Eles podem também procurar se aproximar mais da vida da igreja, apesar das limitações que há por conta de não serem casados, não ter recebido o sacramento do matrimônio.
O que eles podem estar buscando na igreja? Na igreja existe a pastoral familiar que dá um auxílio grandioso às famílias. Não é porque você não é casado no religioso, que você não pode casar porque já vem de uma primeira união, que você vai se sentir excluído. Você continua participando da igreja. Claro que tem alguns sacramentos que você não vai poder participar, mas isso não quer dizer que você não vai participar da vida em Cristo, da vida de evangelização, da vida da igreja. Não se sinta excluído de forma alguma. Então, continue participando se você participa. E se você ainda não participa, se acha que não deve participar porque tem uma segunda união, esqueça isso. Procure a igreja. Além do pároco, tem a pastoral familiar, tem o encontro de casais com Cristo, vários movimentos e pastorais na igreja que vão estar lhe auxiliando para melhor você participar da vida da sua igreja, da sua comunidade, da sua paróquia. A gente percebe, padre, que há muitas pessoas que ficam zangadas com a igreja, zangadas com o padre, porque na hora de ser padrinho, não pode ser padrinho, né? Eu queria que você falasse da importância do batismo e por que a igreja ela acaba que exigindo que o casal, de fato, tenha contraído o matrimônio para acompanhar uma criança como padrinho. Na realidade, são sacramentos. Um sacramento está ligado ao outro sacramento. O sacramento do batismo, ele está ligado ao sacramento da Eucaristia, ao sacramento da confissão, ao sacramento do matrimônio. Eu não posso desejar o sacramento do batismo, querer ser padrinho, se eu livremente posso me casar e não quero me casar. Então, você tem que entender que o sacramento do matrimônio é instituído pelo Cristo. Então, eu devo respeitá-lo da mesma forma que eu quero respeitar o sacramento do batismo. Como é que eu quero ser padrinho? E eu tenho toda a liberdade de me casar se eu vivo com uma pessoa. Por que eu não vou casar? Agora, também não pode casar só para ser padrinho de batismo. Você deve casar pelo respeito ao sacramento, por entender que é algo instituído por Deus. E isso vai abençoar cada vez mais a sua vida. Você entrou numa questão que eu ia já entrar em questão, né? O que dizer para os casais que podem, né, casar-se, que podem contrair o sacramento do matrimônio, que já tem filhos, vive até bem, às vezes a mulher até deseja, o homem não deseja, o homem deseja, a mulher não deseja. Quantos aí lutando por um processo de nulidade, por um casamento que não deu certo, enquanto que outros podem e não realizam? Que mensagem você poderia deixar para esses casais? Acima de tudo, uma vivência na igreja. É necessário você viver na sua comunidade paroquial. Não podemos dizer, sou católico, mas não participo da minha comunidade, do meu rebanho. Então é necessário ter uma vivência de igreja. A partir do momento que você vive na sua igreja, você vai encontrar, de fato, a necessidade que eu devo me casar, eu devo participar mais dos sacramentos. Então, o primeiro passo é a vivência na igreja. A missa dominical é importante para a sua vida, para a vida da sua família. Eu olhei antes, você estava falando aqui no Evangelho, como as famílias estão desestruturadas, a presença de Deus não está mais no centro das famílias. Então, a busca de Deus acima de tudo. Se você busca Deus, você é católico, participa da sua vida de igreja, aí você vai encontrar as necessidades de fato para você contrair o matrimônio, você ser padrinho, você de fato ser um evangelizador dentro da sua igreja. Nosso Senhor escolheu 12. Hoje Ele escolhe cada um de nós para a evangelização. Ele escolhe cada um de nós para viver o Evangelho dentro das nossas vidas, das nossas famílias. Então vamos lá, meu povo, vamos buscar o pároco, buscar a igreja, se aproximar mais de Deus, para que possamos viver essa unidade bonita que traz consigo o sacramento do matrimônio, né? Eu quero agradecer, né, a presença do Padre Maurício conosco, ele vai permanecer, você vai permanecer também, ainda temos o VT sobre o festejo de São Francisco, que hoje se inicia, e também esperar o Padre ter uma bênção especial para todos nós, para todas as famílias, e nós queremos, assim, de coração mesmo, Padre Maurício, agradecer o seu trabalho à frente da paróquia em Matões, mas sobretudo à frente das questões de nulidade tão importante hoje, tão necessário para o povo de Deus. Na realidade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dando esse esclarecimento. Espero que
tenha esclarecido de fato, tenha tirado algumas dúvidas, mas não esqueçam, qualquer coisa me procurem na diocese, nas quarta-feiras, que eu posso conversar e dar um esclarecimento muito mais profundo sobre esse assunto. Obrigado pelo convite. Então, nesse momento, eu e o Padre Maurício e você em casa, vamos acompanhar o VT sobre o festejo do Alto São Francisco, que esse santuário construído em nossa diocese tem arrebanhado muitos devotos para essa festa tão bonita de um santo tão popular que é São Francisco. Acompanhe o VT sobre o festejo. São Francisco de Assis faleceu em 1226, aos 44 anos. Embora tenha nascido em família rica, a humildade tocou o coração dele. Ele se desfez dos bens materiais e o seu trabalho por uma igreja mais próxima do povo foi o que sempre marcou sua missão de vida. Dentro da história, na época de Francisco, a igreja passava por problemas difíceis, problemas de conflitos também. E o clero, os padres, eram sempre voltados mais para a riqueza do que para a pobreza. Isso aí tocou no coração de Francisco e ele disse, eu quero uma igreja pobre. E ele começou, sim, a se interessar para tentar levar esta mensagem de simplicidade de Jesus Cristo. O festejo em honra a São Francisco das Chagas, em Caxias, ganhou grande expressividade quando da construção do santuário no povoado Alto São Francisco, município de São João do Soter, há 6 anos. Recentemente, o local ganhou uma relíquia do santo, o que fez com que muitas pessoas que antes cumpriam promessas em Canindé agora fossem pagar aqui mesmo. As promessas que o povo faz a São Francisco de Assis ou São Francisco das Chagas, que é a mesma pessoa, podem ser pagas ali no Santuário de São Francisco. Até os frades de Canindé dizem, vocês que moram lá no Maranhão, não venham para cá não, porque é perigoso, tem muita gente dia 4, sobretudo dia 4, é perigoso nas estradas, uma coisa, podem pagar as suas promessas lá no santuário. O festejo deste ano começa no dia 25 de setembro e segue até dia 4 de outubro. 2 momentos marcam o início da novena em honra a São Francisco das Chagas. O primeiro no dia 25, a partir das 18 horas, quando sai uma moto-romaria aqui da Igreja da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios até o Santuário de São Francisco, lá no povoado Alto São Francisco. O outro acontece no dia 28, a partir das 17 horas, aqui mesmo, saindo da Igreja Catedral até o Santuário. É a romaria em honra a São Francisco das Chagas. A programação continua no domingo, dia 29, com a chegada dos romeiros às 7 horas da manhã no santuário, onde acontece uma missa. E à tarde, no mesmo dia, acontece a Missa dos Vaqueiros, a partir das 17 horas no santuário. Na novena, que começa no dia 25, até o dia 4, com certeza, muita gente vai participar deste festejo. Você pode acompanhar o VT sobre o festejo do Alto São Francisco, que inicia hoje. Vários padres, várias paróquias vão estar juntos nesse bonito festejo, lá no Alto São Francisco. No dia de São Francisco, missa de hora em hora. Participe conosco da festa deste grande santo. E nesse momento vamos nos preparar para receber a bênção aqui, através do Padre Maurício. E eu peço a você que acompanha essa entrevista, que você possa rezar pelos padres, pelo Padre Maurício, pelo clero da nossa diocese. Os padres precisam também das nossas orações. O Padre vai deixar uma mensagem final e vai nos conceder a bênção ao final desse programa, o Povo de Deus. Foi muito bom poder ter estado com você nessa tarde. Muito obrigado pela audiência e amanhã estaremos aqui. O Padre Ribamar estará conosco amanhã, com certeza, trazendo essa mensagem de fé e de esperança. Eu quero deixar de modo muito especial uma mensagem às famílias, para que busque, acima de tudo, a presença de Deus. A felicidade está dentro de cada um de nós, e nós a encontramos verdadeiramente quando nós buscamos a Deus. Então hoje, nessa oportunidade, quero pedir que Deus abençoe a cada família, a cada um de vocês que está nos assistindo. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, por intermédio da Sagrada Família de Nazaré, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado.